Olá, tudo bem? Esse é o segundo vídeo da série Cérebro, Prazer em Conhecê-lo. E hoje eu vou falar sobre a evolução do cérebro. Charles Darwin sintetizou a teoria da evolução das espécies na seguinte frase: não são as espécies mais fortes que sobrevivem, nem aquelas mais inteligentes, mas sim as mais susceptíveis à mudança. Então, a evolução levou a nossa espécie ao topo da cadeia alimentar, exatamente em função do desenvolvimento do nosso cérebro. E é fácil identificar esse fato. Nós não somos a espécie mais forte, nem a mais rápida, nem a mais resistente, né? Muito antes, pelo contrário. Mas o que nos diferencia das outras espécies é exatamente a nossa capacidade intelectual, fruto exatamente da evolução do nosso cérebro. Então, e aí podemos dizer que tamanho é documento. A nossa espécie, o Homo sapiens, tem um cérebro extraordinariamente grande comparado com outros animais. Por exemplo, mamíferos pesando 60 quilos, mais ou menos, têm um cérebro do tamanho médio aí de 200 centímetros cúbicos, 200 ml. Os primeiros hominídeos, lá os nossos ancestrais, os Homo habilis, há 2,5 milhões de anos atrás, tinham um cérebro de 600 centímetros cúbicos. Nós, os sapiens modernos, temos um cérebro de 1.200 a 1.400 centímetros cúbicos. Então, realmente muito grande em relação aos outros animais. Mas a evolução não se deu só no tamanho, mas também nas funções que foram sendo desenvolvidas pelo nosso cérebro, né? E aí tem uma teoria que é muito interessante, né, desenvolvida lá na década de 1960 pelo neurocientista Paul MacLean, que é a teoria do cérebro triuno, que ele usou para descrever de uma forma bem simplificada, né, essa evolução. A teoria teve importância, né, principalmente para a propagação dos estudos de neurociência, especial entre a comunidade não especializada, e é citado por diversos autores. Entretanto, é também uma teoria bastante contestada por vários neurocientistas, que demonstra não estar muito bem fundamentada em bases científicas. Mas como é uma abordagem bastante didática, eu vou compartilhar ela com você para entender, né, nesse nosso nível aqui o funcionamento do cérebro. Bom, a teoria se baseia na ideia de que o cérebro foi evoluindo em camadas. A primeira camada, mais primitiva, MacLean chamou de cérebro reptiliano, por ser, segundo ele, né, semelhante ao cérebro dos répteis. Essa é a parte responsável pelas respostas instintivas e automáticas. Aí veio uma segunda camada, que é o sistema límbico, relacionado principalmente com as emoções e encontrado nos mamíferos. A terceira e mais recente camada é o neocórtex, então encarregado das decisões racionais e presente nos mamíferos mais evoluídos, como nós, seres humanos, e alguns primatas. Então vamos ver de forma mais detalhada um pouquinho cada uma dessas partes e as suas principais funções. Bom, o cérebro reptiliano, também chamado de complexo R ou tronco encefálico, é composto por estruturas mais antigas do nosso cérebro. Fisiologicamente, é constituído pelo mesencéfalo, a ponte, o búbulo e o cerebelo. Esses elementos controlam fundamentalmente as nossas funções básicas, como a coordenação de locomoção, movimento dos olhos, a regulação e a homeostase corporal, como a nossa respiração, frequência cardíaca, a temperatura. Está fundamentalmente relacionado com os comportamentos instintivos e é responsável pela regulação dos elementos essenciais de sobrevivência, né, como a atração sexual, a agressividade, a resposta de luta e fuga e a nossa territorialidade. O sistema límbico, então a segunda camada, é responsável por processar as emoções. As principais estruturas cerebrais do sistema límbico são bem complexas, né? Mas vamos destacar a amígdala, que processa as emoções, principalmente o medo, o hipocampo, responsável por toda a nossa memória de longo prazo, o tálamo, que faz a conexão com as demais partes do sistema límbico, o hipotálamo, responsável pelo controle do sistema autônomo, o giro cingulado, que controla emoções relacionadas à dor e ao comportamento agressivo, o tronco cerebral, que regula a nossa ação e vigília, a área tegmentar ventral, com suas diversas estruturas, como o núcleo accumbens, que estão relacionadas com o prazer, e o septo, que controla o orgasmo. Bom, todas essas estruturas surgiram nos primeiros mamíferos e permitiram aos humanos desenvolver comportamentos mais complexos, como os cuidados parentais, né, e a participação nas hierarquias sociais, é o que nos tornou humanos, né? Neocórtex. Bom, neocórtex, estrutura mais evoluída do cérebro e responsável pela tomada de decisões racionais, pela fala, escrita e pelo raciocínio lógico. Nesse nível de comportamento,
Aliás, esse nível permite, né, o comportamento social mais complexo, inteligência, graus variados de percepção e, por fim, a nossa consciência. O córtex humano cobre particularmente todo o cérebro, exceto um pedaço do cerebelo que sobressai na parte de trás. Bom, o neocórtex permite, então, a maioria das atividades mentais complexas associadas a nós, seres humanos. Bom, apesar de cada uma dessas estruturas, né, assumir diferentes funções, elas funcionam de forma sincronizada, daí o triuno, né, estão unidas, não são separadas. Porém, a gente pode dizer que existe uma certa hierarquia entre elas. O instinto se sobrepõe à emoção e a emoção se sobrepõe à razão. Por exemplo, numa situação de perigo, quem assume o comando são as estruturas mais primitivas, que vão ativar uma série de reações para que o nosso corpo tome a atitude de luta ou fuga, que é um efeito instintivo. Né? Nesse caso, o nosso corpo será inundado de adrenalina, que digitará as pupilas para a gente poder ver melhor, acelerará o nosso batimento cardíaco, a respiração, para oxigenar mais intensamente os músculos. Né? E mesmo que o perigo não seja real, esses efeitos são sentidos pelo nosso corpo, né? Em qualquer situação que nos desperte essas sensações. Bom, de forma semelhante ao que acontece com os instintos, nossas emoções também não são controláveis. Elas são ativações de diversas áreas do sistema límbico. E vale uma diferenciação aqui entre emoção e sentimento. Emoção é inconsciente, sentimento é a percepção da emoção no nível racional e consciente. E aqui deixa eu dar um spoiler, né? Em grande parcela, nossas decisões são de caráter emocional, ou seja, não conscientes. Esse é um tema muito importante para o neuromarketing e nós vamos aprofundar ele também. Bom, então sobrou pouca coisa para o córtex, né? Então, apesar de acreditarmos que somos seres racionais, a nossa atividade consciente, como a gente já viu no vídeo anterior, é infinitamente menor do que a atividade cerebral inconsciente. E as nossas decisões são muito mais irracionais do que a gente pensa ser. Mas enfim, esta característica da consciência é realmente o que nos distingue, né, a nossa espécie das demais espécies dos outros animais. Bom, por hoje é isso, mas tem mais aula pela frente, tem mais um vídeo pela frente. Te aguardo lá e grande abraço.